Obrigado, meu irmão. Obrigado. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. E o título da mensagem desta manhã é pecado o racismo? Uma pergunta básica. E eu, antes de ler qualquer coisa, já adianto. Sim, é pecado o racismo. Tiago capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenado pela lei como transgressores. Então, Tiago está dizendo que fazer acepção de pessoas por qualquer motivo, é sim pecado. Racismo é pecado? É pecado. É pecado. Quero ler mais alguns textos da palavra de Deus para você entender a gravidade desse pecado. Atos 10:34, Pedro diz assim: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, não importa se você é alto ou baixo, é branco ou negro, é gordo ou magro, é bonito ou feio, é de posição social elevada ou de posição social baixa. Se você é rico ou pobre, nada disso tem relevância para Deus. Deus olha para o coração. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que em 1 Coríntios 12:13 está escrito: pois em um só Espírito fomos todos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. E aqui eu explico as palavras de Paulo, que o escravo na época do mundo antigo, e você pode conferir isso no livro História da Vida Privada, ele não era escravo pela cor da pele. A escravidão da cor da pele tem a ver com a expansão marítima, tem a ver com um problema social da África do século XIV e XV. Então essa cor da pele começou por um problema social, não era nenhum problema de pele. Tá ok? Isso precisa ser bem explicitado para que as pessoas entendam. No mundo antigo, o escravismo tinha vários viés. Por exemplo, a pessoa não conseguia pagar uma dívida, então ela ia para a casa daquele senhor e servia a ele para quitar aquela dívida. Nós também temos os prisioneiros de guerra, que também eram escravos. A lei mosaica, ela regulamenta isso para minimizar o sofrimento, tanto que havia um tempo determinado para que esse escravo ficasse servindo a quem ele devia e depois ele era liberado. É importante dizer isso porque não tem nada a ver com cor de pele. A escravidão bíblica, quando a Bíblia fala de escravidão, tem a ver com outras circunstâncias sociais e antropológicas e sociológicas. Nada a ver com essa com esse moderno racismo de cor da pele. Outra coisa importante de nós analisarmos na palavra de Deus, e eu até escrevi aqui um texto no meu artigo Seria Isso Racismo?, que é o seguinte: a palavra de Deus, ela mostra algumas coisas interessantes sobre isso. Primeiro, na hora da crucificação, o escolhido para ajudar o Senhor com a sua cruz foi um negro, Marcos 15:21. Quando o profeta Jeremias agonizava em um poço, quem o tirou de lá, quem o ajudou, foi um negro, Jeremias 38. Salomão recebeu a rainha de Sabá, que era negra, e Jesus Cristo elogiou a sua sabedoria. Isso está em 1 Reis 10 e Mateus 12:42. Na genealogia de Cristo, pega lá Mateus capítulo 1, nós vamos ter pessoas de origem negra. Então a cor da pele, ela é irrelevante para Deus. Deus não importa se você é branco, negro ou amarelo. São as três cores de pigmento da pele. Cientificamente falando, a ciência já provou
que só existe uma raça no mundo, que é o ser humano. Independente se você é asiático, com o olhinho puxado, ou ocidental, com o olhinho arregalado, independente se você tem uma cor da pele A ou B, você é ser humano. A cor da pele não muda o que você é. O olhinho puxado ou o olhinho estatalado não muda o que você é. Você é um ser humano. Ser humano é ser humano. E todos eles, independente da cor da pele, independente de posições sociais, independente de circunstâncias, são amados por Deus, e Jesus morreu na cruz por cada uma dessas pessoas. E eu aqui hoje, nessa manhã, nessa breve homilia sobre racismo, vou citar aqui duas seitas, tem várias, tem um artigo muito bom no site do CACP, chamado A Cor do Racismo, do professor Paulo Cristiano da Silva. Depois você pode ver lá. E tem o meu também, chamado Seria Isso Racismo? Mas eu queria falar então de duas seitas especificamente para você entender essa questão. Há pouco tempo atrás, no século XVIII, século XIX, algumas igrejas cristãs tiveram problemas com o racismo. A própria Igreja Católica, ela teve problema com o racismo, ela teve escravos e etc e tal. Tanto que o Papa João Paulo II veio a público e pediu perdão pelos pecados da igreja também neste aspecto. Então a Igreja Católica realmente assumiu o pecado dela. É interessante notarmos também que na Ku Klux Klan norte-americana, que foi uma associação racista que existe até hoje, nós tínhamos lá batista, presbiteriano, metodista, haviam protestantes envolvidos com o racismo. Haviam protestantes que, apesar de crentes e tudo mais, tinham até escravos. A igreja evangélica protestante, ela também errou no aspecto do racismo. Mas qual é a diferença desse erro com o movimento sectário, com as igrejas, aliás, com as seitas sectárias? É que eles sacralizaram o racismo. Porque o que o profeta deles falaram não é uma coisa qualquer, mas sim algo sacralizado. Então, Lutero, por exemplo, ele era xenofóbico com relação aos judeus? Era. Ele tinha uma certa xenofobia com relação aos judeus. Mas o luteranismo não sacralizou Lutero. Lutero teve sua importância, Lutero teve sua relevância, mas Lutero não foi sacralizado. Então não há problema para o luterano em vir a público e falar, olha, Lutero errou aqui, porque não houve uma sacralização de Lutero. Mesmo em todas as igrejas protestantes, reformadas inclusive, admite os erros desses homens reformadores que foram usados ali num determinado momento da história humana, mas que, claro, cometeram seus pecados, e os cristãos atuais, os protestantes atuais, não têm problema de assumir esses erros. Nem o Papa João Paulo II teve problema de pedir perdão pelos pecados ali de alguns papas, e o que ele fez muito bem. Agora, o que essas seitas fizeram? Vou dar um exemplo aqui do mormonismo, né? O mormonismo tem uma história engraçada, porque nós sabemos que Colombo descobriu as Américas, no século XV. Mas os mormons ensinam que no século VI a.C., uma família de Lei e outra de Ismael veio para as Américas. Lei teve 2 filhos, Nefe e Lamã. Nefe era justo, porém Lamã não, e por isso foi amaldiçoado por Deus. A maldição consistia em, no caso aqui, os lamanitas, né? Se tornarem com suas peles de cor negra, ou cor, como eles falaram, cor preta. Então, na cabeça do mormonismo, primeiro que houve uma descoberta da América no século VI a.C., o que é absurdo. Esse filho chamado Lei, né? Esse homem chamado Lei,
teve 2 filhos, Nefe e Lamã. Nefe foi justo, foi honesto, e os lamanistas foram pecadores. E aí a maldição veio sobre eles. E eu quero ler aqui em 2 Nefe, que é o livro de Mórmon, tá, gente? São os nomes esquisitos, que é uma história fictícia, que não aconteceu nada nas Américas, não havia esse tipo de pessoas nas Américas, isso tudo é conjectura totalmente furada, sem precedentes bíblicos, sem nenhum embasamento. E eu quero ler para você o que está no livro de Mórmon, então, em 2 Nefe, para você entender a diferença da questão. 2 Nefe, capítulo 5, do verso 21 ao verso 24, diz assim: E ele fez cair a maldição sobre eles. Sim, no caso Deus, né? Sim, uma dolorosa maldição, por causa da sua iniquidade, pois que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis. Então vejam que os que não têm pecado, as pessoas que são santas, segundo esse contexto, elas são formosas e agradáveis. Aí, a fim de que elas fossem desagradáveis e não atraentes ao Senhor nosso Deus, fez cair sobre eles uma dolorosa maldição. Sua pele se tornou escura. Continua o texto. E assim diz o Senhor Deus. Então, ser negro é uma dolorosa maldição. Assim diz o Senhor Deus: eu farei que sejam repugnantes ao meu povo. Então, primeiro, o negro é repugnante. Continua ele. E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoado com igual maldição. Então, o moreno, a miscigenação entre brancos e negros, também é maldição. E ele continua. E por causa da maldição caiu sobre eles e tornaram-se um povo preguiçoso. Então, olha, o negro é feio, o negro é desagradável, o negro é preguiçoso, e ele continua, cheio de maldade e astúcia, e procura os animais de caça no deserto. Então, o negro é preguiçoso, maldoso, cheio de astúcia e vive como uma fera no meio dos animais do campo. E o Senhor Deus disse: eles serão um castigo para os teus descendentes, no versículo 25. Então, o problema do mormonismo, em 1978, eles vieram a público e descobriram e se retrataram dizendo que o negro é gente. E o negro poderia até ser um elder mormon, ser um ministro do mormonismo. Isso em 1978. Agora, o problema é que eles não alteraram o livro de Mórmon, porque se Deus não concorda com isso, e a Bíblia deixou clara que Deus realmente não concorda com esse racismo, então como é que nós vamos fazer com esse escrito aqui, 2 Nefe, capítulo 5 do livro de Mórmon, que diz que o negro é feio, que diz que o negro é deformado, que diz que o negro é preguiçoso, que diz que o negro é perigoso, que diz que o negro é uma besta fera que vive no meio dos animais. E aí? Como é que fica isso? Então, o problema de algumas seitas é a sacralização da heresia. Veja que a Bíblia, e nós começamos o esboço desta manhã lendo sobre o que a Bíblia diz a respeito dos negros, aliás, do racismo, e a Bíblia é contra o racismo. E a Bíblia não fala de cor de pele, porque a escravidão bíblica não tem nada a ver com a cor de pele. Então, nós vemos que houve a sacralização no mormonismo, por exemplo, do racismo. Agora, o pior vem agora. Você vai ficar um pouco assustado, não com o conselho que ela dá, mas com o que ela vai dizer depois disso. A Ellen G. White, quem quiser depois, entra aí no Ellen White Books, no Google, dá um Google aí, Ellen White Books.
e você vai ter os livros dela online. Aí você pega para o navegador procurar dentro do sistema e ele vai achar o que eu vou ler para você aí. Mas o que eu vou ler está em Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 343 e 344. Diz Ellen G. White, a profetisa espírito de profecia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Só o termo que ela já usa já é preconceituoso, né? Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lidar com um patrimônio hereditário, como patrimônio hereditário, uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desse casamento mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, que lhes deram essa herança para toda a vida. Então, ela começa a dizer e explicitar que não se deve haver casamentos entre a raça branca e preta, que isso vai trazer um sentimento de amargura para esse casal. E aí você tem os adventistas, os apologistas do adventismo, né, que defendem de unhas e dentes as barbaridades que essa pseudo-profetisa disse, de ver eles virem a público e falar, olha, realmente, ela falou uma coisa dentro de um contexto social, nós entendemos que hoje não coaduna com os fatos, ela estava errada, pronto, estaria resolvido. Como nós falamos do xenofobismo do Lutero em detrimento aos judeus, pronto, está resolvido. Isso foi um momento histórico, etc. e tal. Embora, biblicamente falando, não é aceitável, mas vamos tentar contemporizar com a pessoa que viveu aquele momento. Agora, olha que interessante, ela escreve um livro, Spiritual Gifts, e nesse livro, que foi publicado em 1864, e depois houve uma reedição em 1870, e por causa disso até tem um teólogo adventista que ele tentou fazer uma monografia provando a miscigenação das raças e até falou de teoria da evolução para tentar justificar isso que eu vou ler para você agora. Olha o que Ellen White diz. Todas as espécies de animais que Deus havia criado foram preservadas na Arca de Noé. As espécies mescladas que Deus não criou e que foram resultados de amálgamas, mistura de raças, foram destruídas pelo dilúvio. Então houve um pecado antes do dilúvio, e esse pecado foi a mistura entre seres humanos e bestas feras. Continua o texto. Desde o dilúvio tem havido amálgama, mistura de raças, entre seres humanos e bestas feras, como se pode ver em certas raças de homens. Então, houve esse pecado antes do dilúvio, Deus ficou chateado com isso, irado com isso e matou essas criaturas. Matou, junto com a sentença do dilúvio sobre a humanidade. Aí depois do dilúvio, houve de novo essa mistura. Ou seja, Deus ainda está irado. E aí, que mistura é essa? Eu, na minha humilde conjectura, não tenho dúvidas de que ela está falando dos negros. E tem um monte de implicações aqui. Primeiro, nós sabemos, e no século XIX a Ellen White não sabia, nós sabemos que hoje as espécies, elas se cruzam entre si. Então os cachorros se cruzam entre si. Se você cruzar um cachorro com uma girafa, não vai nascer um cachorro-girafa ou uma girafa-cachorro. O único lugar que há cruzamento de espécie é no Shrek, onde o burro casou com o dragão. Quem conhece o desenho sabe. Nasceu os burrinhos dragões voadores. Então esse cruzamento houve lá no Shrek. Quem assistiu o desenho, que é maravilhoso o desenho, né? Muito legal. Eu acho que a Ellen White tinha aquela cabeça infantil. A cabeça dela era, né, igual o criador do conto de fadas do Shrek. Então o burro casou com o dragão, nasceu os dragãozinhos burros, os burrinhos dragões com asinhas aladas e que gospe fogo, mas come grama. Isso só na cabeça de alguém que cria mito. Na cabeça de quem escreve lendas.
Mas essa cidadã, que é idolatrada pela seita adventista do sétimo dia, criou esta doutrina, sacralizou. Isso é o grande problema, sacralizou a heresia ou o erro do racismo de cor de pele. E aí, não adianta os adventistas e mormons espernearem, não adianta espernearem, nós temos documentos, é fato. O único jeito para eles é fazer o que o João Paulo II fez. Venha a público, erramos mesmo, perdão, sociedade. Não adianta. Quando erra, querido, não adianta. Eu até acho que, se as seitas pudessem, elas apelariam para o Supremo Tribunal Federal, né, para cancelar as nossas pesquisas. Dá uma de Flávio Bolsonaro aí, né? Cancela as pesquisas. Eles não podem fazer isso, porque o artigo 5º, parágrafo 20, fala que a manifestação do pensamento é livre. E isso aqui é uma pesquisa. E eu não estou dizendo, e quero deixar explícito aqui, que hoje os mormons são racistas. E eu não estou dizendo que hoje os adventistas são racistas. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que eles foram, e que na literatura deles, pior do que ter sido, porque aí os protestantes também foram, eles sacralizaram a heresia, sacralizaram o pecado, sacralizaram a obtusidade do racismo. E isso é inaceitável. Inaceitável. Mas nesta manhã, nesta homilia reflexiva, apologética, o que eu quero que você que está me ouvindo entenda é que a palavra de Deus não aceita nenhuma espécie de preconceito. Deus te ama, independente da sua posição social. Inclusive, quem aceitou o evangelho primeiro foram justamente os escravos. A pirâmide social romana, lá embaixo tinha os escravos, da base da pirâmide. E foram esses escravos que aceitaram a Cristo. Foram eles primeiro que se converteram, tanto que a palavra diz que o evangelho é anunciado aos pobres, e os pobres abriram o coração primeiro para Cristo, porque Cristo se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Então, querido, eu repito aqui, não há racismo na palavra de Deus. Racismo de cor de pele, aliás, de espécie nenhuma, porque Deus ama a tua vida, e deixe Deus te usar, porque Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Chegue perto do rádio, vamos orar. Tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida nesta manhã. E nós, depois do intervalo desse sermão, nós vamos tratar de outros assuntos bastante relevantes. Não saia daí. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos. Oramos pelo nosso amado ouvinte. Oramos por aqueles que estão envolvidos com algumas destas seitas. E pedimos que através da tua graça, do teu amor, o Senhor possa alcançá-los e que essas pessoas, ó Deus, possam vir a te reconhecer como o único Deus verdadeiro, que não tem preconceito social, racial, em que as pessoas possam te conhecer como aquele que ama todos, que é o que a palavra revela. Deus, nós abençoamos agora o nosso amado ouvinte, em o nome de Jesus. Amém.